Bem, agora vamos passar a palavra para o Dr. Damian e depois, se sobrar tempo, a gente abre para perguntas. Dr. Damian. Muito obrigado a todos. Eu vou falar umas pequenas palavras em portunhol. É uma licença que eu posso fazer. Eu tenho uns agradecimentos aqui para não olvidar a nada, a ninguém, principalmente ao B e às suas autoridades que sempre o han portado de uma maneira brilhante conosco, comigo, com minha família. A doutora Raquel Castro, a Ana Gebasi, aos grandes amigos que estão aqui presentes e umas presentes importantes que uno tem que resgatar e recordar, aos representantes do movimento LGBTI que estão aqui presentes também, a minha esposa, a meu filho que está por aí dando voltas, que todos já conhecem a ela como novo sex symbol da OAB do Rio de Janeiro. A Deus que deu a possibilidade que eu esteja aqui. Eu vou agregar uma pequena contradição com minha colega Fernanda. Os maiores problemas de diversidade que nós temos com Argentina e Brasil é o futebol, mas eu não vou fazer nenhum comentário disso, é perigoso para a minha saúde. Falando em sério, ayer Maria Berenice Dias dizia que adorava o Rio de Janeiro. Nós também. Rio é um lugar precioso, um lugar belo, muito bonito e preciso para falar disso, para falar de diversidade. Então, para conhecer, eu vou falar espanhol. Muito obrigado e vou começar. Entonces, agradezco nuevamente a todos por darme la oportunidad de hablar en mi idioma. Voy a devagar. No divagar, devagar. La introducción que un poco podemos hacer respecto al tema del tercer sexo, sin tal vez sobrepasar los aspectos biológicos y los aspectos médicos que ya trató Fernanda con información por demás acreditada, con imágenes por demás elocuentes. Vamos a introducirnos de alguna manera en el término tercer sexo o tercer género. Ya ahí tenemos una contradicción un poco vasta como para poder hablar más de 40 minutos, pero nos pidieron que seamos breves. Que en realidad sirve para describir a los individuos, a las personas, a nosotros, que tal vez no nos ubicamos o que no se ubican entre lo que es comúnmente llamado el hombre o mujer, en ese binomio que de alguna manera intentamos romper, esse binomio que já Fernanda binomio já abordado pela Fernanda, e com o tempo, historicamente, se destruiu esse binômio. Nós não falamos simplesmente de homens e mulheres, ou homens com genitália feminina que buscam mulheres, que nascem homens, perdão, buscam mulheres, mas falamos de alguma maneira de pessoas que têm todo tipo de variação com relação a essas possibilidades múltiplas. O estado de não ser nem masculino nem feminino nós podemos compreender isso com relação ao sexo por um papel genérico, a identidade de gênero, a orientação sexual do indivíduo. Diferentes culturas e talvez em diferentes casos também o terceiro sexo ou gênero pode representar um estado intermediário, não necessariamente um terceiro sexo, um sexo X, mas muitas vezes são chamados de intermediários ou eunucos, por assim dizer. Isso talvez é um potencial dessa diversidade, mas leva muitas vezes a conflitos no tocante à postura dessa pessoa. É um estado em que não, ou você é ambas as coisas ou não é nenhuma delas. Mudar de gênero ou uma categoria que é independente de tudo, esta última talvez esteja mais ligada à noção de terceiro gênero.
terceiro sexo, que é uma interpretação mais exata do que seja essa questão que estamos abordando aqui. Esse termo que eu estou abordando agora está muito ligado às rígidas da Índia e do Paquistão, aos Fafafina de Samoa, os Mahu do Havaí e os Zapotecas do México, as Catuei da Tailândia, e vamos fazer alguns comentários com relação a isso, e as virgens juramentadas dos Balcãs. Também são usados por muitos grupos de indivíduos para descrever-se a si próprios. No Ocidente, nós temos os movimentos que buscam proteger e acompanhar essas pessoas e buscam justamente potencializar as lutas, o que nós chamamos na Argentina de militantes. Os militantes dos transgêneros e do intersexo e dos movimentos LGBTI, embora existam objeções, evidentemente, a esse tipo de categorização, não necessariamente falamos de direita ou esquerda, muitas pessoas têm um pensamento fechado, e independentemente de se são de esquerda ou direita, podem estar contra o favorecimento da categorização, ou pode, de alguma certa forma, privilegiar a descategorização. Nós não estamos necessariamente vivendo entre homens e mulheres e terceiros, ou entre flamenguistas, tricolores, ou podemos ser simplesmente pessoas. E pronto, acabou. Uma pequena frase para começar essa apresentação seria... É fictícia, sem dúvida, mas problemática mesmo assim. A identidade supõe que o sujeito opte por uma identificação e renuncie a outras, que aceite a separação e que aceite o corte. Esta palavra, o corte, a ruptura, não é simplesmente o corte de uma forma biológica, de uma maneira biológica, mas também física, no caso que a Fernanda se aprofundou nesse tema anteriormente à minha apresentação. O terceiro sexo, o terceiro gênero. O terceiro gênero é compreendido que não é simplesmente uma questão de ser outro. Alguns antropólogos mencionam esse terceiro sexo como o começo de uma sequência numérica que pode levar talvez a um 10º gênero no futuro. De alguma forma, nós compartilhamos esta numeração até que chegamos ao ponto em que nós não fazemos mais nenhuma numeração. Teremos um número infinito, teremos que começar decididamente a aceitar a nós próprios como indivíduos diversos. Essa diversidade realmente é uma possibilidade de análise em que não falamos simplesmente de diversidade, mas uma unificação de todos, nossa própria diversificação. Nossos colegas já fizeram grandes comentários e menções sobre animais. Eu pedi licença à Fernanda quando falou disso. Existem animais que apresentam certas deformações sexuais ou certas diferenças sexuais. Este pequeno número se diferencia de alguma maneira de outros animais, evidentemente no desenvolvimento de seus corpos, tipicamente ou masculinos ou femininos, o que normalmente se chamava de hermafroditismo, ou especialmente em seres humanos, o que estamos já começando a chamar de intersexualidade. Fausto Sterling, um biólogo, sexólogo, disse que não era mais conveniente adotar certas noções biológicas dos animais e seguir, não era conveniente continuar numerando estes animais para que nós não estejamos presos a esse binômio. Existem raças, existem diferentes espécies de animais que já são distintas, que já têm 5 gêneros. Tem masculino, feminino, mas também existe um masculino que tem uma função masculina mais forte, que são de caráter muito mais violento, e existem também masculinos que são menos violentos, que têm uma função mais intermediária. Um homem, por exemplo, que possa participar das tarefas domésticas, ou um homem que possa trocar uma fralda, por exemplo, sem ser mal visto, ou talvez homens que sejam mais leves. Já existem, já temos espécies animais. Eu não vi nenhuma iguana, um cachorro, um cão, por exemplo, um gato,
ou já podemos começar a avançar neste corte, nesta ruptura. Nas sociedades contemporâneas, atuais, nas sociedades mais avançadas e abertas, estamos tentando romper a noção de sistemas de sexual e gênero, que são muito mais avançados, e estamos tratando de romper com essa noção, de fazer essa ruptura, o que é conhecido como heteronormatividade. Já falávamos disso anteriormente. O homem tem genitália homem, busca mulher, masculino busca mulheres, e também por exemplo, muitas pessoas dizem que o homem tem que buscar mulher. Ou seja, muitas pessoas continuam com essa ideologia que já é bastante arcaica, mas nós temos que entender justamente essas pessoas que ainda não conseguiram fazer esse desenvolvimento que nós, talvez, que estamos aqui, sejamos mais inteligentes, como todos os advogados, somos mais inteligentes, e nós temos que entender essas pessoas que não evoluíram tanto. Um caso muito interessante desta diversidade de gênero, e o que eu estava comentando anteriormente, são as hijras da Índia, que também estão no Paquistão e em Bangladesh. Provavelmente são populações de terceiro tipo mais mais importante e reconhecidas. Elas são reconhecidas já pela Organização Mundial da Saúde, e eles têm uma população entre 5 e 6 milhões de pessoas no subcontinente asiático. Frequentemente elas são chamadas de eunucos porque são pessoas que têm um corpo de homem, se vestem como mulheres e se consideram, que elas não se consideram nem homem nem mulher. Elas simplesmente compartilham justamente esse vestuário como as mulheres, mas se nós tentamos interpretar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser particularmente, elas são hijras, são elas ou eles, mas são isso, enfim, não como coisa, mas como algo diferente, que não se enquadra nesse binômio, 8% desses 5 ou 6 milhões de hijras que existem na Índia, Paquistão e Bangladesh foram castrados. Ou seja, uma pequena quantidade, um pequeno percentual fizeram a operação de sexo para se sentir mais femininos, mas a necessidade de sentir-se feminino é decididamente uma pressão social. Ou elas poderiam se considerar eles ou elas, dependendo da forma como se sentem, sem precisar fazer nenhum tipo de mudança genital. A Fernanda nos falava justamente de todos os processos e como eles, de alguma forma, podem levar a escolhas de operação ou não. E nós passaríamos diretamente à assimilação dessas diferenças sem ter que obrigar essas pessoas a se submeter a operações que são arriscadas, em muitos casos, e muitas vezes são feitas em condições de saúde que não são as mais ideais. O mesmo acontece com o aborto. Na Argentina temos um grande índice de mulheres que se submetem a abortos e que vieram a óbito em clínicas onde foram operadas de forma subhumana. Continuando ainda, uma fotógrafa britânica chamada Dejanita Singh descreveu uma conversa que teve com uma dessas hijras na Índia, na qual disse que uma delas lhe disse: por que nós não fazemos operação de mudança de sexo? Se essa operação estiver disponível, e se ela for custeada pelo Estado, por exemplo, e a sua nova amiga, respondeu: realmente não, vocês não entendem. Eu sou o terceiro sexo, eu não sou nem homem tentando ser mulher, nem uma mulher tentando ser homem. O problema é que a sociedade só reconhece 2 sexos. Isso realmente, essas hijras têm essa questão assimilada. Elas não são nem ele nem ela, elas necessitam de uma outra simbologia. São diferentes movimentos sociais das hijras que estão fazendo uma luta já há muitos anos. Em 2005, eles conseguiram que a Índia incluísse o terceiro sexo como uma sigla no passaporte. No momento em que o passaporte é feito, você tem que escolher entre homem e mulher, mas elas podem incluir a sigla do terceiro sexo no passaporte indiano. Na Tailândia, um caso muito semelhante são as Katois.
Em inglês seriam os ladyboys, em inglês seriam os meninos damas, em espanhol, los chicos damas, são reconhecidas como um grupo de pessoas do terceiro gênero, do terceiro sexo. Entretanto, na Tailândia, um grande número de pessoas reconhece esse terceiro gênero como sendo um homem, um tipo de mulher. Ou seja, continuamos a ter essa necessidade de categorizar as pessoas dentro desse binômio. Numa pesquisa feita com essas mesmas categories na Tailândia, apenas 11% não se consideravam como homem, não consideravam que não eram homens. O resto tinha muitas dúvidas com relação ao grupo a qual pertenciam, porque efetivamente nesta pesquisa não haviam incluído a possibilidade de que essas pessoas escolhessem participantes, membros do terceiro sexo. Ou seja, isso denota a pressão social nessa pesquisa. Elas próprias tinham que escolher uma opção ou outra para se definir, ou como mulher ou como homem. Nesse último caso, em 2004, a Escola Tecnológica de Chiang Mai destinou um banheiro, um toalete exclusivo para pessoas do terceiro sexo. Algo que nós temos isso na OAB, no Golden Tulip, no hotel onde eu estou hospedado, por exemplo. Eles destinaram um banheiro para o terceiro gênero. Entretanto, elas são obrigadas a se vestir como homens e podem usar penteado de mulher. Nós não encontramos ainda uma sociedade, de alguma maneira, que tenha assimilado esse terceiro gênero. Nós temos normativas, diretrizes e aproximações com relação à fabricação de um banheiro que seja simplesmente um recinto diferente, mas não conseguimos aprofundar essa incorporação do terceiro gênero. Aqui, para um advogado constitucionalista, para um especialista de direito público, um amante de direito público como eu, é tão importante o direito à identidade. O direito à identidade, provavelmente, a grande maioria das pessoas não tem nenhum conflito com isso, porque, evidentemente, estamos falando de populações menores, mas existe uma grande população que não pode se expressar e sustentar a sua identidade de acordo com o seu próprio gosto ou desejo, enquanto que outros gozam do benefício de poder dizer nós nascemos dessa maneira, gostamos disso ou daquilo, optamos por isso ou por aquilo. Nós dizemos que alcançamos a identidade quando o sujeito precisamente se identifica, temos consciência, e contamos ou cumprimos com os parâmetros que a sociedade fixou para nós mesmos, ou seja, nós nos dizemos homens ou mulheres porque num conjunto de sentidos ou ações vigentes nós nos descrevemos ou atuamos como tal, mas faz com que nós pertençamos a um campo ou a outro. Obviamente, isso está instituído socialmente, e é onde essa é a fonte da maior parte dos conflitos. Se insistimos em manter uma fixação na identidade, nesse núcleo duro, nesse núcleo central, que caracterize as pessoas como típicas de um grupo ou outro, por exemplo, as mulheres homossexuais, aborígenes, índios, ou algum tipo de característica específica quando falamos de aleijado, discapacitado, ou incapaz, ao invés de dizer como uma pessoa com necessidades especiais, ou seja, não fazemos isso, vamos continuar com a obrigação de impor às pessoas categorias específicas e não estamos contemplando a possibilidade de elas serem algo diferente daquela categoria que já temos fixadas em nossas mentes. Claro que a definição do ser, pelo menos no horizonte do sentido, no horizonte do poder,
e no Ocidente moderno, é dizer quais são as identidades possíveis. Decididamente, isso constitui o que de alguma maneira é. Nós precisamos, então, estar dentro de um arcabouço já consolidado, não queremos estar fora dele. Muitas pessoas ainda raciocinam dessa maneira. E nesses termos, uma identidade é convertida num fenômeno excludente. O que deveria ser algo próprio, como a nossa identidade, acaba sendo algo excludente, que nos afasta, que gera uma disciplina, algo que deveria ser próprio, ou seja, eu tenho a minha identidade, eu me vejo obrigado a me instruir e a me obrigar a aprender como ser XYZ, me submetendo a uma posição hegemônica de traços típicos ou de traços comuns, hegemônicos normais. Ou seja, nós temos que seguir um caminho sem que tenhamos a permissão de sermos o que queremos ser, sexo e gênero. Essa pequena e grande distinção que abordávamos anteriormente, o transgênero é a pessoa cujo gênero, seja homem, mulher, neutro ou outro, não corresponde totalmente àquilo que foi designado no momento do nascimento, de acordo com a sua genitália. Isso que o distingue é o que distingue a noção de sexo e gênero. Dizer que o gênero não se encontra ou não é o que se encontra entre as pernas é o que hoje não há nenhuma novidade para aqueles que normalmente nós estamos numa sociedade em que tem que lidar com essas questões de forma menos conflituosa. Tantos conflitos já foram gerados por essa questão, conflitos muito espinhosos, muito grandes. Falamos de identidade sexual, identidade de gênero, orientação de gênero. Isso é muito complexo, mas para resumir, evidentemente, podemos dizer que a identidade sexual está vinculada a você se sentir homem, mulher. A orientação sexual tem a ver com gênero, sobre o qual depositamos o nosso desejo sexual. E muitas pessoas misturam esses termos, embora isso esteja ocorrendo cada vez menos. Esperamos que essa diferenciação seja assimilada por todas as pessoas. Muitos teóricos e muitos acadêmicos já dão por concluída essa distinção fechada, resolvida essa questão, esse problema. Pelo menos na Argentina, por exemplo, recentemente tivemos uma mudança normativa no nosso Código Civil, incorporando eixos especiais que foram gerados, e vamos falar sobre identidade de gênero e casamento civil, pessoas do mesmo sexo. De alguma maneira, isso nos aproximou à assimilação dessa diversidade. Entretanto, ainda não resolvemos essas questões completamente, porque existe um grande corpo social, uma grande quantidade de pessoas na nossa sociedade que não assimilam essas questões, porque talvez pela sua própria natureza ou porque a lei não os obriga a fazê-lo. Nós vamos agora referir-nos a processos nos quais os sistemas dividem dois gêneros, com uma divisão entre gêneros também. Eu não sei como é que estamos no tocante ao horário, eu não quero tomar todo o tempo do nosso painel, mas duas perguntas aqui. 10 minutos ainda tenho. A masculinidade é própria do homem biológico? A feminilidade é própria da mulher biológica? A masculinidade responde a uma série de comportamentos sociais. Já falamos anteriormente, o mesmo ocorre com a feminilidade, ou seja, se uma pessoa nasce biologicamente como mulher, embora ela goste de jogar futebol e não use vestidos ou saias, embora ela esteja acostumada a usar calças, por exemplo, ter um comportamento mais masculino, ou alguém que nasceu biologicamente homem, mas gosta de saias, usa salto alto e não tem um trabalho remunerado e se dedica a tarefas domésticas, como muitos de nós fazemos. Hoje em dia seria impossível, de alguma maneira, termos uma única resposta com relação a essas duas perguntas. Alguém talvez aqui possa responder essa pergunta de forma acadêmica, enquanto
com relação à questão normativa ou social, será que existe realmente uma resposta definitiva e igualitária? Seria interessante, seria mais fácil se tivéssemos um comportamento, entre aspas, normais para homens e mulheres. Seria muito mais fácil para que nós pudéssemos responder essas perguntas, mas não é assim, graças a Deus não é assim. Bem-vindos a um novo mundo. Os comportamentos foram desenhados para que nós ensinemos os homens a serem homens e as mulheres a serem mulheres, mas estamos tentando romper com esse paradigma. Uma mulher que usa calças não deixa de ser mulher, mas no Afeganistão uma mulher que usa calças poderia ser apedrejada tranquilamente e poderia perder a sua vida dando alguns passos na rua usando calças, por exemplo. Na Argentina, o Congresso aprovou a lei, ou reconheceu de forma legislativa, o direito à identidade de gênero e à atenção sanitária das pessoas transexuais. Indubitavelmente, essa legislação implantou algo muito proativo, porque busca não apenas realizar uma mudança normativa, uma mudança no estado dessas pessoas, mas também uma mudança naqueles que não fazem parte deste coletivo de pessoas que não militaram, não sofreram e mas que nós temos que gerar uma nova consciência social, oferecendo aulas e conversas. Nós temos agora uma jornada de ensino de direito, no qual incorporamos 2 novos eixos de discussão, de conversa. Um deles é o direito e a incapacitação. E o outro é o direito à sexualidade. Porque hoje estamos falando de que nós estamos indo além da sexualidade. Estamos abrindo o diálogo a novas fronteiras. No dia de ontem, terça-feira, o Papa Francisco admitiu que os sacerdotes pudessem perdoar as mulheres que peçam perdão pelo aborto. Muitos de vocês, ou muitos talvez, digamos, por que a igreja tem que perdoar, ou por que é necessário esse perdão? Evidentemente que isso é um grande debate, mas como argentino, eu digo sinceramente que para mim é um grande orgulho que o Papa Francisco tenha se expressado dessa maneira. É muito bom saber que Jorge Bergoglio possam se amar, ou que 2 mulheres possam se amar e criar uma família. Quem sou eu para julgar se 2 homens querem formar uma família, se 2 mulheres querem formar uma família, já que se amam? Essa é a linha de pensamento que está se solidificando. Esperamos que a Igreja Católica avance e nos permita escolher com quem vamos amar, quem vamos amar e com quem vamos viver. Ou seja, estamos prosseguindo nessa normativização na Argentina. O direito à identidade de gênero, a partir do reconhecimento por parte do Congresso, é a potencialização do princípio da igualdade. É o direito para todos como um remédio para impedir não apenas a discriminação por parte do Estado, quando somos atendidos, mas também do ponto de vista da população. Nós temos uma coletividade de pessoas que, historicamente, foram colocadas numa posição vulnerável, uma mudança cultural e social e legal também, e isso nós temos que dar em conta justamente. Nós não podemos isolar essas pessoas, temos que incluí-las na coletividade. A militância trans disse na Argentina: esse futuro com o qual sempre sonhamos, esse futuro já chegou, esse futuro é agora, e é o tempo de fazer pleitear justamente novas mudanças. Temos que tirar a questão da sexualidade, dessa tipificação, dessa normativização. Temos que falar de pessoas, não apenas de sexo. A legislação sobre identidade de gênero é uma das medidas institucionais mais propícias para removermos os obstáculos para que essas pessoas trans possam solicitar pensão ou ajuda do Estado, algum tipo de assistência social ou médica. De alguma maneira, isso é um progresso, um grande avanço com os direitos constitucionais que são as salvaguardas justamente oferecidas pela nossa Constituição. Essa lei busca promover a garantia da dignidade, da liberdade, da autonomia das pessoas trans.
em condições de igualdade. E essa é a razão pela qual eu gostaria de fazer uma espécie de comentário da lei diante de vocês, comentando alguns dos artigos, mas eu passei... o tempo não me permite entrar em maiores detalhes, eu estou com um pouco de pressa agora, em função do tempo, mas essa lei é a estampa de identidade do movimento de trans, de gays e lésbicas e transexuais, intersexuais, e isso eles conseguiram, de alguma maneira, chegar ao ponto mais alto, que é um documento nacional de identidade, a confecção de um documento de identidade que não menciona o que tem a ver com filho disso ou daquilo, que inclui o que é filho de tal pessoa ou filha de tal pessoa. Não é necessariamente o nome da mãe, o nome do pai, que para nós é uma reforma que já vai, que advém de uma luta de muitos anos, é algo que tem a ver com a mudança do que antes era o sexo, e hoje o documento identifica o gênero. De alguma maneira, isso é como se nós tivéssemos um prêmio aqui. Na verdade, isso é um direito completamente atribuído, é um direito que foi ganhado, conquistado pelas pessoas que foram perseguidas durante tantos anos ou isoladas pelos sistemas de saúde privados ou públicos, pelas obras sociais. Bem, como último, para fazer um último comentário com relação, sobre a reforma do nosso Código Civil Comercial, que entrou em vigência em 1º de agosto, incorpora a Lei de Identidade de Gênero de Casamento Civil como normativa legislativa e codificada, o que faz com que todos os direitos, todas as outras normas às quais se referem homens e mulheres, de alguma maneira podem ser desprendidas dessa distinção, buscando justamente o igualamento, e desaparecem essa distinção de diversidade, desaparece para que nós consigamos justamente essa unificação que é tão almejada. A masculinidade e a feminilidade são um conjunto de comportamentos criados num espaço no tempo de cada sociedade. A masculinidade tem associada a um homem biológico, a mesma coisa acontece com a feminilidade. O que nós precisamos fazer é retirar, de alguma maneira, esse mote, esse núcleo duro de comportamentos tão rígidos. E, por último, é vital, extremamente importante que nós compreendamos que esse primeiro Congresso Internacional de Direito Homoafetivo e que no Congresso Nacional estamos dando um passo adiante, estamos dando mais uma contribuição ao estudo do desenvolvimento, do reconhecimento do direito de todos, de todas e dos que virão. Desde já, estamos falando de um novo sexo, não estamos falando de um novo sexo, estamos falando de algo que sempre sempre existiu. Muito obrigado pela sua atenção. Então, espero que vocês não tenham se entediado com a minha apresentação. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Bem, obrigada, Fernanda. Graças, Damian. Antes de vocês saírem, tem alguns recados. Dentre eles, a entrega dos aparelhinhos deve ser feita obrigatoriamente onde vocês pegaram ou a representantes da comissão. E a próxima palestra de 2 horas da tarde, porque a gente agora vai ter o almoço, vai começar impreterivelmente na hora. Então, o ideal é que vocês cheguem 15 minutos, vai ter pergunta sim. Eu só estou fazendo aqui porque quem quiser sair no meio das perguntas, eu já dei os recados. E quem quiser pegar o aparelhinho, porque a próxima palestra, depois do almoço, vai também precisar, né? Quem não entender inglês e espanhol vai precisar do aparelho, precisa chegar pelo menos uns 15 minutos antes, porque não vai ser entregue aqui dentro como foi agora. Vai ter que já entrar com um aparelhinho, tá? Fazer outros 2 comunicados. Um é que a Biwine, ela está aceitando encomenda das tacinhas e do Prosecco. É só deixar e-mail e telefone, ele está aceitando encomenda. E para dizer que quem vier para a palestra logo depois do almoço vai ter a alegria ou a sorte de concorrer a esses 2 livros, do Dr. Rodrigo e da doutora Maria Berenice. Já foi numerado, eles vão escolher números aleatórios, então estejam aqui, porque quem sabe vocês não ganham de presente
esses 2 livros. Agora eu abro para perguntas e depois a gente segue para o almoço. Opa. Você colocou que o mundo é binário, né? Eu quero desconstruir uma coisa aqui. Fora do intersexo, da coisa biológica, do problema de saúde. E também fora da questão queer. Colocando da seguinte forma: se eu sou uma pessoa que discorda que o mundo é binário, e ao mesmo tempo eu cheguei a tomar alguns hormônios e eu tenho um pouco de característica tanto masculina quanto feminina, e me considero um terceiro sexo, um outro momento, como é que eu posso lidar com isso? Se existe algum respaldo, como é que eu posso ter uma garantia? Eu posso ter, como é que está o movimento para isso, para que eu tenha um terceiro gênero, ou um gênero definido que contraponha a esse mundo binário? É isso. Na verdade, não que o mundo seja ontologicamente binário ou biologicamente, naturalmente. As sociedades se organizaram dessa forma, supostamente com base em uma naturalidade biológica, genética. E o que a gente vem tentando é justamente desconstruir isso. Lembrar que, como o Damian também lembrou muito bem aqui, o gênero é construção em determinado momento histórico, em sociedades. Gênero é experiência, é relação, é contato. A gente constrói nossas identidades justamente no jogo das relações sociais, e a sociedade é composta, por sua vez, pelo conjunto das nossas identidades, que são múltiplas, são plurais. O binarismo, ele nos foi imposto muito com base nessa lógica de imposição de heteronormatividade, porque não tenha dúvida que o binarismo é o maior instrumento da heteronormatividade e vice-versa, eles se retroalimentam. Essa questão sua é muito interessante. Já existem algumas pessoas, inclusive, que fazem esse tipo de experiência. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é artista plástica, e ela fez muitos trabalhos com comunidades trans, etc., e ela resolveu tomar os hormônios. Ela é casada com uma mulher, enfim, mas ela a vida inteira teve uma identidade de gênero feminina, mas ela resolveu tomar hormônios masculinos. Tem uma pesquisadora chamada Berenice Bento, se não me falha a memória, argentina, inclusive, ela também passou por uma experiência de... Não, Berenice Bento é Rio Grande do Norte. É Letícia Saba, perfeito. Tem a Guacira Lopes, que a Guacira Paulista, né? Paulista? Se não me falha a memória, são as que trouxeram a teoria queer para o Brasil. Mas essa pesquisadora, ela também quis tomar os hormônios. Como é que fica isso em termos sociais? Nós já temos, em alguns países do mundo, a ideia da possibilidade de uma identidade que corresponda ao momento que você está vivendo hoje, né? Já tivemos decisões, ainda não conheço nada institucionalizado, mas decisões judiciais que admitem que o indivíduo, por exemplo, porte uma identidade feminina e uma identidade masculina mas sempre dentro de uma lógica binária. O Laerte, ele é uma figura muito representativa, né, para nós, e ele um pouco traz em si essa questão, a questão da não necessidade de definição. O Laerte, por exemplo, atualmente, eu já ouvi dizer várias vezes que se entende travesti. Não se dizia no passado travesti. Agora ele diz, não, eu resolvi que eu quis botar seios, eu quis colocar silicone, e hoje eu prefiro não me definir como transgênero, simplesmente, mas me definir mais como travesti. É o meu momento. Quer dizer, a gente vem lutando por essa compreensão, inclusive, de que o gênero, ele intercambia e pode intercambiar ao longo da vida, mais de uma vez. E que as nossas estruturas sociais e jurídicas é que precisam mudar para abrigar essa porosidade, para abrigar justamente essa coisa oxigenada e não essa coisa rígida. Não existe nada, como eu lhe disse, definido em nível institucional. O que é que a gente poderia pensar? Em processo judicial. Ontem, como o Carlos lembrou bem aqui, o judiciário tem tido esse papel. E ele disse, inclusive, e me comoveu muito, foi uma fala muito forte para mim, a ideia de que não nos vemos conseguindo esse espaço, infelizmente, hoje, em nível legislativo, através da política. Então, precisamos que o judiciário... Mas já teve alguma decisão judicial de uma pessoa nesse sentido de indefinição total, neutro? não conheço. Não conheço nenhuma. O Brasil, como eu disse, ainda está muito atrasado, digamos assim, na questão da discussão sobre terceiro gênero, o intersexual. Nós não temos, por exemplo, que eu conheça, nenhuma associação específica de militância intersexo. Já existem mais de 30 no mundo e nenhuma ainda que eu conheça no Brasil. Então, não conheço nenhuma decisão específica, mas acho plenamente possível. Eu tive há 3 semanas no Rio Grande do Sul falando também desse assunto com a OAB de lá, meus amigos, inclusive, estão aqui da Comissão da Diversidade, e me perguntaram sobre a questão do registro. E se um pai e uma mãe quiserem registrar o filho como
sem gênero definido. Não existe precedente, mas a gente pode construir perfeitamente, como construímos o precedente da multiparentalidade, que não existia, do abandono afetivo, o doutor Rodrigo está aqui, que foi arauto da tese, e a gente vai aí construindo a partir daí. A pergunta é para o doutor Pizarro. A mí no me quedó claro cuando hablaste de los ladyboys, o los otros também que se quedam em Também os outros da Tailândia e da Índia, como Fernanda falou, do intersexo, ou são pessoas que possuem uma identificação de gênero diferente? Reconhecemos a eles como um terceiro gênero. Não necessariamente, não somente como são feitos. Só 11% fez a operação da mudança de genitália. São pessoas que possuem um corpo com sugênios. E nós podemos considerar que é um pouco diferente. Nesse caso, eu falei que seria muito mais fácil que homens gostem de homens gostem de mulheres. O problema foi resolvido? Não. Não, nós temos que encontrar a diversidade. Mesmo as pessoas que não estão de acordo com essas ideias, com essas teorias, a diversidade é para todos os sentidos possíveis. Obrigado pela pergunta. Bom, eu gostaria de fazer uma contribuição. Primeiro, referendar a fala da professora Fernanda, sobretudo porque o fenômeno da intersexualidade tem sido uma área que eu tenho me debruçado um pouco, em virtude de ser o tema da minha dissertação de mestrado. E lá na UFBA eu sou afiliado a um grupo de pesquisa, que é o curso, que ele, por uma questão ideológica, ele já vem historicamente seguindo os estudos queer, né, os teóricos queer. Inclusive, é o curso que está trazendo a Butler, né, que vai fazer a conferência de abertura sábado, né, inclusive queria lhe convidar. Oh, que pena. Então, nós temos essa afiliação aos teóricos queer, né. Então, a minha visão, diante desse fenômeno da intersexualidade, ela acaba por ser, digamos assim, contaminada positivamente pelo queer, né, pelos teóricos queer. E exatamente, né, como o nosso colega aqui do Rio acabou também de fazer uma contribuição, essa questão da visão binária, e que o queer vem para tentar desconstruir isso, e já existem hoje evidências científicas de que podemos estar, todos nós, nos enganando quando acreditamos, né, fielmente nessa questão binária, porque já existem provas científicas, como eu ia dizendo, de que os elementos que nós identificamos como masculino e feminino nas pessoas, eles têm diversas dezenas, são dezenas de possibilidades de combinação para chegar no resultado que nós, né, com o nosso olhar, dizemos, né, isso é masculino e isso é feminino. Então, por essa questão dessa retroalimentação, nas palavras da doutora Fernanda, do binarismo, né, da visão binária, da heteronormatividade, eu acho realmente que é muito saudável quando a gente traz a discussão para esse ponto do questionamento e da desconstrução da visão binária. E, em segundo ponto só, eu queria fazer um adendo de que, de fato, né, no Brasil eu também desconheço um movimento organizado intersexual, e tive a feliz oportunidade de, no ano passado, por uma sorte, digamos assim, do destino, encontrar pessoalmente o Mauro Cabral, lá em Salvador. Ele esteve em um evento de uma organização que ele fazia parte, uma amiga em comum me convidou para jantar com ele,
e conversamos, e me surpreendeu o diálogo com ele, sobretudo a sua argumentação, né, ou como disse Fernanda, né, só contextualizar, o Mauro Cabral é um ativista argentino e intersexual, muito importante no cenário mundial, sei lá, eu arriscaria dizer que seria o mais importante na atualidade. E ele, por exemplo, ele é contrário à inclusão do I na sigla LGBT. E ele tem fundamentação para isso. E eu lhes confesso, Felipe, que eu ainda me sinto em cima do muro entre ser favorável ou não à inclusão do I na sigla LGBT. Enfim, não tenho resposta sobre também esses questionamentos. Passo a palavra. Tem mais alguma pergunta? Tem, pode falar. É a última pergunta, tá, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Damian. O senhor falou a respeito da lei que foi aprovada agora pelo Congresso na Argentina, e inclusive sobre o Código Civil alterou, né, possibilitando o matrimônio entre pessoas de mesmo sexo, e também a lei, acho que é da identidade, da identidade de gênero. Sim, aqui acabamos de ver que, felizmente, o Brasil está no retrocesso ainda, enfrentando isso. Mas lá já consegue-se, então, identificar o terceiro gênero, juridicamente falando, e até identidades. Como que vai funcionando essa lei, a aplicação dessa lei lá? Obrigado pela pergunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bom, a pronúncia, Daniel, é isso mesmo, a pronúncia do meu nome. Bom, enfim, eu fiz um trabalho uma vez, de acordo com a estatística da aplicação da lei do matrimônio civil entre as pessoas do mesmo sexo. Durante o primeiro ano da aplicação desta lei, 1.000 pessoas aqui se casaram. No segundo ano, 2.000 pessoas do mesmo sexo também se casaram. No terceiro ano, após a aplicação dessa lei, 300 pessoas fizeram isso. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu com os gays, com as lésbicas? Eu não sei, quando nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa, não necessariamente quer dizer que nós iremos fazê-lo. Devemos considerar o consumo de drogas, por exemplo. Eu fui com meu filho a Montevidéu há 2 meses atrás. Montevidéu tem aplicação da lei de consumo de drogas e já foi regulamentada pelo Estado. Tudo bem, então, foi só uma pessoa. Nós só identificamos uma pessoa que estava fumando maconha. 3 dias em Montevidéu, uma pessoa em diferentes horários, uma pessoa só. Portanto, eu acredito que a aplicação da lei funciona, é uma medida que as pessoas precisam considerar, mas não precisam fazer uso desta lei especialmente quanto à obrigação de respeitá-los. Mas talvez essas pessoas podem estar mais felizes uma vez que possam fazer uso desta aplicação desta lei. Nosso medo é que nós estamos nesse ano, um ano de eleição presidencial, e que seguramente não vai ser tão possível fazer isso. Ou seja, essa discussão não estará tão aberta. O próximo presidente talvez não seja tão aberto a essas inovações quanto a gênero, homossexualidade. Esse é o nosso medo, que haja um retrocesso nesses direitos adquiridos
porém a aplicação da lei é perfeita e não há problema nenhum. Muito obrigada pela pergunta. Antes que passemos à clausura desta mesa, nos gostaria que passemos... Tem copas também? Obrigada, pessoal, que vamos brindar juntos, comemorar essa conquista que é esse evento. E as taças também. Eu comprei, inclusive, minhas taças coloridas todas, não resisti. Negra, não tem muita diversidade, mas... Então, estão dispensados para o almoço. Muito obrigada pela palestra.